história é essa que os norte-americanos invadiram e mudaram a América do Sul há 3 milhões de anos? Os norte-americanos, mais especificamente os norte-americanos dos Estados Unidos, têm fama internacional de serem intrometidos. Os norte-americanos são notavelmente bons em algumas coisas e péssimos em outras. Por exemplo, eles são bem ruins em oferecer um sistema de saúde de acesso universal e péssimos em apurar votos de eleições presidenciais de maneira rápida. Mas não podemos negar que eles são muito bons em uma coisa: se envolver em conflitos em outras regiões. Em 2001, George Bush declarou guerra ao terror, em resposta aos atentados de 11 de setembro. Desde então, pelo menos 37 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas devido a conflitos envolvendo militares norte-americanos. Entre 2017 e 2018, os Estados Unidos conduziram operações militares em pelo menos 80 países. Mas antes mesmo dos ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos já tinham fama de invasores intrometidos. Historicamente, a América Latina é um dos alvos favoritos da interferência norte-americana. Interferir no cenário da América Latina é como se fosse um hobby para os norte-americanos. Entre 1898 e 1994, os Estados Unidos se envolveram em mudanças de regimes e de governos latino-americanos 41 vezes, o que dá uma média de uma interferência no governo de outro país a cada 864 dias. Por exemplo, durante as 3 primeiras décadas do século XX, os norte-americanos invadiram Cuba e transformaram a maior ilha do Caribe em um tipo de semicolônia dos Estados Unidos. Os norte-americanos também instigaram e financiaram o golpe de 1964 que deu início à ditadura militar no Brasil. Em 1903, os Estados Unidos ajudaram o Panamá a se separar da Colômbia, levando em troca nada mais, nada menos que o controle do Canal do Panamá, que só foi devolvido aos panamenhos no ano de 2000. O evento de maior interferência de norte-americanos no cenário sul-americano também envolveu o Panamá, mas ocorreu muito antes dos Estados Unidos se tornarem uma potência militar. A maior e mais ousada invasão norte-americana ocorreu há cerca de 2,6 milhões de anos. Nessa época, os seres humanos modernos ainda nem tinham surgido. Os hominídeos desse período não empunhavam fuzis e metralhadoras, mas sim ferramentas de pedra lascada, uma tecnologia revolucionária recém-desenvolvida na época. Há uns 300 milhões de anos, a América do Sul já esteve grudadinha na América do Norte. Nessa época, todas as grandes massas de terra estavam reunidas em um supercontinente chamado de Pangeia. Isso começou a mudar há cerca de 200 milhões de anos, quando a Pangeia começou a se dividir novamente. A América do Sul foi para um lado, formando o supercontinente de Gondwana junto com terras que hoje formam a África, a Antártica e a Oceania. E a América do Norte foi para o outro, formando o supercontinente de Laurásia, junto com as terras que hoje formam a Europa e a Ásia. Por quase 200 milhões de anos, a América do Sul ficou isolada da América do Norte. Como ficaram isoladas, cada América desenvolveu a sua própria fauna. Dentre os herbívoros que se desenvolveram na América do Norte, a gente pode citar espécies extintas de equídeos, que é o grupo dos cavalos, cervídeos, que é um grupo que hoje inclui veados, alces e renas, e proboscidianos, grupo dos elefantes, que na época era bem representado pelos lendários mastodontes. Na América do Norte também evoluíram grandes predadores carnívoros, que incluem felinos ferozes, como o tigre-dente de sabre, canídeos famintos, como o lobo terrível, e ursos gigantescos, como o urso de cara achatada. Por lá também se desenvolveram pequenos, porém astutos e vorazes carnívoros como os mustelídeos, que hoje incluem as lontras e os furões. Já a América do Sul tinha uns bichos bem diferentões.
Dentre os grandes mamíferos herbívoros estavam os gliptodontes, os leptoternos, os toxodontes e vários tipos de preguiças, incluindo preguiças gigantes que ultrapassavam os 4 metros de altura. Sem grandes carnívoros, a predação aqui na América do Sul ficava por conta dos marsupiais, que são aqueles animais que carregam os filhotes em uma bolsa. Os marsupiais mais famosos são os cangurus lá da Austrália. Dentre os marsupiais predadores que evoluíram por aqui, se destacam os didelfídeos, grupo que hoje inclui os gambás, e os esparassodontes, um grupo de animais extintos que, embora fossem bem distantes evolutivamente dos tigres dente de sabre, também desenvolveram esses dentões enormes aí. Os tatus e tamanduás também são originalmente sul-americanos, já que os grupos desses animais evoluíram por aqui. O assunto aqui é mamífero, mas vale a pena destacar a presença de uma ave sul-americana que não é qualquer ave, não. A gente está falando das aves do terror, gigantes e aterrorizantes predadoras que chegaram aos 2,5 metros de altura e pesavam mais de 100 quilos. Por dezenas de milhões de anos, esses animais viveram cada um no seu quadrado, ou melhor, cada um na sua América. A migração de uma América para outra era impedida não por um muro, mas por uma longa faixa de águas oceânicas. Mas o nosso planeta adora bagunçar a vida que ele mesmo abriga. O movimento das placas tectônicas levou à formação do Istmo do Panamá, uma estreita porção de terras que funciona como uma ponte entre a América do Sul e a América do Norte. Ainda não existe um consenso entre os cientistas sobre a idade do Istmo do Panamá. Alguns cientistas defendem que ele surgiu há cerca de 2,8 milhões de anos. Já outros defendem que ele é bem mais antigo e que ele tem no mínimo 10 milhões de anos. O surgimento do Istmo do Panamá permitiu que os mamíferos sul-americanos migrassem para a América do Norte e que os mamíferos norte-americanos viessem para a América do Sul. Existem fósseis de preguiças sul-americanas na América do Norte datados em 9 milhões de anos. Mas como ainda não se sabe a real idade do Istmo do Panamá, pode ser que elas chegaram lá andando pelo istmo ou navegando acidentalmente em balsas naturais, formadas por galhos e folhas de árvores. O pico de migrações ocorreu há cerca de 2.600.000 anos e é conhecido como o Grande Intercâmbio Americano. O encontro entre mamíferos sul-americanos foi um dos maiores crossovers da história do nosso planeta, ao lado de Vingadores, e daquele dia que o Gugu e o Faustão apareceram juntos ao vivo. Olha, Faustão, eu acho que o Brasil inteiro nunca imaginou, inclusive um momento como esse. Você juntos e ao vivo em pleno domingão. Assim como em Vingadores, o Grande Intercâmbio Americano também foi repleto de mortes e combates violentos. Como diria uma grande filósofa brasileira, foi só tiro, porrada e bomba. Na verdade, só porrada, porque a pólvora ainda não tinha sido inventada naquela época. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Olha, seu Jair, nem precisou da pólvora. Saliva é o que tinha de sobra, principalmente na boca dos grandes predadores norte-americanos que encontraram um enorme banquete aqui na América do Sul. Essa foi a primeira invasão norte-americana de sucesso. Quase metade dos mamíferos que vivem hoje na América do Sul são descendentes de mamíferos norte-americanos que chegaram aqui durante o Grande Intercâmbio Americano. Dentre os sul-americanos com raízes norte-americanas, a gente pode citar os felinos, como a onça-pintada, os canídeos, como o lobo-guará, o urso de óculos, único urso nativo da América do Sul, os carismáticos camelídeos sul-americanos, conhecidos como camelos do Novo Mundo, representados pelas lhamas, alpacas e guanacos, e cervídeos, como o veado campeiro e o cervo do Pantanal. Já na América do Norte, a situação é bem diferente.
Apenas 10% dos mamíferos que vivem hoje na América do Norte são descendentes de sul-americanos que foram para lá durante o grande intercâmbio americano. Dentre os norte-americanos descendentes de sul-americanos estão o tatu-galinha, o gambá da Virgínia e o porco-espinho norte-americano. Até pouco tempo atrás, a maioria dos cientistas acreditava que existem poucos mamíferos sul-americanos na América do Norte, simplesmente porque poucos sul-americanos migraram para lá durante o grande intercâmbio americano. Mas um artigo super recente, publicado em outubro de 2020, mostrou que os sul-americanos migraram tanto quanto os norte-americanos. O número de espécies sul-americanas que chegaram na América do Norte foi bem parecido com o número de norte-americanas que chegaram na América do Sul. Mas o número de espécies sul-americanas extintas foi bem maior. A principal hipótese para explicar esse sucesso norte-americano e o relativo fracasso sul-americano está no tipo de predador que se desenvolveu em cada uma das Américas. Do ponto de vista ecológico, a América do Norte era um ambiente muito mais conturbado que a sossegada América do Sul. Os predadores norte-americanos eram carnívoros que possuíam dentes afiadíssimos e cérebros maiores, o que dava a eles uma grande habilidade de explorar novos locais e comer praticamente qualquer outro mamífero. Já os predadores sul-americanos eram marsupiais que não estavam acostumados a um ambiente tão turbulento e competitivo assim. Os predadores norte-americanos que chegaram por aqui não só eram melhores em comer as presas que serviam de alimento para os marsupiais, como também eram capazes de comer os próprios marsupiais. O paleontólogo Stephen Jay Gould dizia que o surgimento do Istmo do Panamá foi a mais devastadora tragédia ambiental desde a extinção dos dinossauros. De acordo com Jay Gould, a segunda maior tragédia ambiental dos tempos recentes tem nome e sobrenome: Homo sapiens, conhecido popularmente como ser humano. Os personagens mais simbólicos do grande intercâmbio americano, como os mastodontes, as preguiças gigantes e os tigres dente de sabre, foram extintos. A extinção de grandes mamíferos ocorreu no mundo todo e é conhecida como extinção da megafauna. Nas Américas, ela coincide com dois eventos, com alterações climáticas causadas por um aumento de temperatura e pela chegada dos primeiros humanos. Aliás, extinções de espécies causadas por humanos e alterações climáticas parece ser uma moda que voltou com tudo no século XXI. Entender melhor as tragédias ambientais do passado é fundamental para que possamos entender as tragédias ambientais do presente e evitar as tragédias ambientais do futuro. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente recebe aqui a foto do Vinícius, ele que manda uma homenagem para Flá e Matias, com quem ele aparece aí. Aliás, parece que se essa foto tivesse sido tirada uns meses depois, tipo assim, depois de fevereiro, ia ter mais gente nela. Vocês vão entender já já. Certamente a mensagem do Vinícius para Flá e Matias vai esclarecer o que eu acabei de dizer aqui. Ele diz: obrigado Flá e Matias, vocês fazem minha vida muito melhor. Já até esqueci como ela era antes. Que vem a Bianca em fevereiro de 2021. Bianca, bem-vinda. Obrigado, gente. Beijo.